Artigo 652. Compete às varas do trabalho: alínea A. Conciliar e julgar. Inciso 1. Os dissídios em que se pretenda o reconhecimento da estabilidade do empregado. Inciso 2. Os dissídios concernentes à remuneração, férias e indenizações por motivo de rescisão do contrato individual de trabalho. Inciso 3. Os dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice. Inciso 4. Os demais dissídios concernentes ao contrato individual de trabalho. Inciso 5. As ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou o órgão gestor de mão de obra, órgão, decorrentes da relação de trabalho. A linha B. Processar e julgar os inquéritos para apuração de falta grave. A linha C. Julgar os embargos opostos às suas próprias decisões. A linha D. Impor multas e demais penalidades relativas aos atos de sua competência. A linha F. Decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. Terão preferência para julgamento os dissídios sobre pagamento de salários e aqueles que derivarem da falência do empregador, podendo o presidente da Junta, a pedido do interessado, constituir processo em separado, sempre que a reclamação também versar sobre outros assuntos. Artigo 653. Compete ainda às juntas de conciliação e julgamento. A linha A. Requisitar às autoridades competentes a realização das diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob a sua apreciação, representando contra aquelas que não atenderem a tais requisições. A linha B. Realizar as diligências e praticar os atos processuais ordenados pelos tribunais regionais do trabalho ou pelo Tribunal Superior do Trabalho. A linha C. Julgar as suspeições arguidas contra os seus membros. A linha D. Julgar as exceções de incompetência que lhes forem opostas. A linha E. Expedir precatórias e cumprir as que lhes forem deprecadas. A linha F. Exercer, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, quaisquer outras atribuições que decorram da sua jurisdição. Seção 3. Dos presidentes das juntas. Artigo 654. O ingresso na magistratura do trabalho far-se-á para o cargo de juiz do trabalho substituto, as nomeações subsequentes, por promoção alternadamente por antiguidade e merecimento. Parágrafo 1º. Nas 7ª e 8ª regiões da Justiça do Trabalho, nas localidades fora das respectivas sedes, haverá suplentes de juiz do trabalho, presidente de junta, sem direito a acesso, nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros bacharéis em direito de reconhecida idoneidade moral, especializados em direito do trabalho pelo período de 2 anos, podendo ser reconduzidos. Parágrafo 2º. Os suplentes de juiz do trabalho receberão, quando em exercício, vencimentos iguais aos dos juízes que substituírem. Parágrafo 3º. Os juízes substitutos serão nomeados após aprovação em concurso público de provas e títulos, realizado perante o Tribunal Regional do Trabalho da região, válido por 2 anos e prorrogável a critério do mesmo órgão, por igual período, uma só vez e organizado de acordo com as instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 4º. Os candidatos inscritos só serão admitidos ao concurso após apreciação prévia,
pelo Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região dos seguintes requisitos. A linha A. Idade maior de 25 anos e menor de 45 anos. A linha B. Idoneidade para o exercício das funções. Parágrafo 5º. O preenchimento dos cargos do presidente da Junta, vagos ou criadas por lei, será feito dentro de cada região. A linha A. Pela remoção de outro presidente, prevalecendo a antiguidade no cargo, caso haja mais de um pedido, desde que a remoção tenha sido requerida dentro de 15 dias, contados da abertura da vaga ao presidente do Tribunal Regional, a quem caberá expedir o respectivo ato. A linha B, pela promoção de substituto, cuja aceitação será facultativa, obedecido o critério alternado de antiguidade e merecimento. Parágrafo 6º. Os juízes do trabalho, presidentes da Junta, juízes substitutos e suplentes de juiz tomarão posse perante o presidente do tribunal da respectiva região, nos estados que não forem sede de Tribunal Regional do Trabalho. A posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal de Justiça, que remeterá o termo ao presidente do Tribunal Regional da jurisdição do empossado. Nos territórios, a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região. Artigo 655. Os presidentes e os presidentes substitutos tomarão posse do cargo perante o presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição. Parágrafo 1º. Nos estados em que não houver sede de tribunais, a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal de Apelação, que remeterá o respectivo termo ao presidente do Tribunal Regional da jurisdição do empossado. Parágrafo 2º. Nos territórios, a posse dar-se-á perante o juiz de direito da capital, que procederá na forma prevista no parágrafo 1º. Artigo 656. O juiz do trabalho substituto, sempre que não estiver substituindo o juiz presidente de junta, poderá ser designado para atuar nas juntas de conciliação e julgamento. Parágrafo 1º. Para o fim mencionado no caput deste artigo, o território da região poderá ser dividido em zonas, compreendendo a jurisdição de uma ou mais juntas, a juízo do Tribunal Regional do Trabalho respectivo. Parágrafo 2º. A designação referida no caput deste artigo será de atribuição do juiz presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ou não havendo disposição regimental específica de quem este indicar. Parágrafo 3º. Os juízes do trabalho e substitutos, quando designados ou estiverem substituindo os juízes presidentes das juntas, perceberão os vencimentos destes. Parágrafo 4º. O juiz presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ou não havendo disposição regimental específica que este indicar, fará a lotação e a movimentação dos juízes substitutos entre as diferentes zonas da região, na hipótese de terem sido criadas na forma do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 657. Os presidentes de junta e os presidentes substitutos perceberão os vencimentos fixados em lei. Artigo 658. São deveres precípuos dos presidentes das juntas, além dos que decorram do exercício de sua função. A linha A. Manter perfeita conduta pública e privada. A linha B. Abster-se de atender às solicitações ou recomendações relativamente aos feitos que hajam sido ou tenham de ser submetidos à sua apreciação. A linha C. Residir dentro dos limites de sua jurisdição, não podendo ausentar-se sem licença do presidente do Tribunal Regional. A linha D.
despachar e praticar todos os atos decorrentes de suas funções dentro dos prazos estabelecidos, sujeitando-se ao desconto correspondente a um dia de vencimento para cada dia de retardamento.